Olá pessoal, nesse vídeo irei trazer o caso impressionante do Mirassol e sua breve história até chegar à primeira divisão para a próxima temporada de 2025. O Mirassol é um clube da cidade de mesmo nome, com uma população de aproximadamente 61 mil pessoas, sendo uma cidade considerada pequena, ainda mais comparada às cidades dos grandes clubes brasileiros, como São Paulo, que abriga times como Corinthians, São Paulo e o Palmeiras, e o Rio de Janeiro, que abriga os times como o Flamengo, o Vasco, Botafogo e o Fluminense, inclusive 3 dos últimos campeões da América. A menor cidade com um clube na primeira divisão brasileira da temporada atual é Bragança Paulista, com 184 mil pessoas, e o time do Bragantino, na qual muito se deve ao time ser uma filial da Red Bull, mas enfim. Se descontar esse fator, a menor cidade seria Criciúma, que abriga 214 mil pessoas e seu time é o Criciúma. Mesmo sendo a segunda menor cidade, a cidade é 4 vezes maior que Mirassol. Mesmo assim, a cidade já está melhor que o estado do Paraná, na qual, com o rebaixamento do Atlético, acabou ficando com nenhum clube na primeira divisão nacional. Mas afinal de contas, como o clube conseguiu se organizar tão bem e estar melhor atualmente que clubes consideravelmente conhecidos, como a Portuguesa? Vamos logo para o que nos interessa. Mirassol. O clube por muito tempo foi um clube amador, disputando apenas competições regionais, até que em 51 o Mirassol conseguiu participar de uma competição da Federação Paulista, sendo ela a segunda divisão do campeonato estadual na época, hoje em dia sendo comparada à terceira divisão, com agora o Mirassol em 1951 podendo ser considerado um clube profissional. Porém, no ano seguinte voltou a ser um time amador, voltando a disputar torneios regionais, amistosos e estaduais, com sua equipe juvenil criada em 1937. O Mirassol, durante o restante dos anos 50, viu no finalzinho da década o surgimento do Grêmio Recreativo Esportivo Cultura, outro clube na cidade de Mirassol, na qual poderia se denominar um concorrente direto para o maior da cidade, enquanto em 1960 o Mirassol retornou ao profissional e disputou a 4ª divisão paulista, conseguindo o acesso para disputar a 3ª divisão para o ano que vem, o GREC, em sua estreia no Campeonato Paulista. Em 1961, o clube pode se orgulhar de ganhar a 4ª divisão, tendo durante a 1961 a 1963 clássicos da cidade. Na 3ª divisão, infelizmente não se há nenhum registro de resultados da época, ou que pelo menos eu tenha encontrado. Apesar dessa tremenda rivalidade, uma única coisa era fato: para uma cidade daquele tamanho, 2 clubes profissionais era demais. Então, em 1964, os 2 clubes resolveram se unir com isso: Mirassol Futebol Clube e Grêmio Recreativo Esportivo Cultura. Se uniram, dando início ao Mirassol Atlético Clube. Mesmo com a união dos 2 clubes, o time ficou oscilando, participando vez ou outra dos torneios estaduais por falta de dinheiro, até em 1981. A equipe, devido a um certo distanciamento dos grequianos na condução do clube, os dirigentes se reuniram e decidiu-se pela volta do Mirassol Futebol Clube. Esse foi o fim do MAC. Enquanto isso, o GREC nunca mais voltaria para o futebol profissional. De volta para suas raízes, o clube abandonou o azul e branco. Voltando para seu tradicional verde e amarelo, o Mirassol voltou para a 3ª divisão estadual em 1982, subindo para a 2ª divisão Série A2 em 1985, onde perdurou até 1993. Em 1994, com a criação do atual sistema de divisões. Então primeira divisão virou Série A1, os 12 melhores clubes do módulo verde e 4 do módulo amarelo. Todos esses clubes são agora da primeira divisão. Já a Série A2, os outros 4 piores do módulo verde e os 10 piores do módulo amarelo, mais o campeão e o vice ficavam nesse conjunto de clubes. Agora é a 2ª divisão. Já a divisão intermediária, todos os clubes que não foram nem vice nem campeão foram rebaixados, na qual onde estava o Mirassol. Passou a ser a Série A3. De volta à Série A3 em sua primeira temporada, o clube ficou em 8º, frente de Taubaté, porém, atrás de União Mogi. No ano seguinte,
o Mirassol permaneceu na A3, não tendo informação de tabela, só se sabe que o Noroeste foi campeão e o Bandeirantes foi o vice. Em 1996, o Mirassol passou muito perto de chegar ao quadrangular final, ficou em terceiro em ambas as fases e infelizmente não conseguiu pontos o suficiente para avançar de fase. Porém, se eles bateram na trave para entrar ano passado, esse ano entraram com tudo. Não há dados sobre a primeira e a segunda fase. Só sabe-se que o Mirassol chegou ao quadrangular final e ganhou sendo o campeão da A3. Na final, derrotou a equipe do Santa Bárbara dentro da casa deles por 1-0, gol do centroavante Rogério. Esse pode ser considerado o início de uma era de ascensão a nível estadual? Na realidade, ainda não. Sim, a base do clube teve uma boa crescente, sendo vice-campeã 2 vezes seguidas. Porém, os profissionais, em 1998, na A2, lutaram contra o rebaixamento e terminaram em 12º lugar de 16 participantes. Nos 2 anos seguintes, 1999 e 2000, o Mirassol chegou nas fases finais da competição, deixando escapar o acesso nos últimos jogos. Já enquanto isso, em 2001 e 2002, fez campanhas meio razoáveis. Porém, em 2003, o clube foi rebaixado para a 3ª Divisão Paulista. Porém, felizmente subiu no ano seguinte e não foi campeão, mas sim vice na ocasião, perdeu o título para o Sertãozinho. No ano de 2005, o Mirassol terminou o Campeonato Paulista da Série A2 na 5ª colocação, ficando muito próximo do acesso. Precisava de uma vitória na última rodada e tragicamente conseguiu apenas um patético empate com o Bandeirante em Birigui, assim encerrando o sonho da 1ª Divisão Paulista. Ou não. Em 2006, não tem muito o que falar sobre, apenas que caiu na primeira fase, porém em 2007 o clube ficou no G6, se classificando para o grupo B da 2ª fase, assim estando em segundo do grupo, com isso conseguindo o tão sonhado acesso para a 1ª divisão do Paulistão. Nisso pode ser considerado o início de uma ascensão, e o motivo desse vídeo estar sendo feito, agora sim em 2008, o clube fez uma campanha muito bonita no Paulistão para um clube que acabava de subir da segundona. O clube ficou em 8º, colocado longe de chegar às semifinais, porém pelo regulamento, como o clube não era nem da capital nem de Santos, o clube teve direito a participar da Copa do Interior, mas foi eliminado por 3-1 no agregado, perdeu os 2 jogos. Mas para sua primeira temporada na 1ª divisão, o clube não fez feio, muito pelo contrário. No ano seguinte, o clube fez uma campanha bem parecida, 7º colocado e eliminado nas semifinais da Copa do Interior. Em 2010, o clube, de uma campanha bem pior comparada à do ano anterior, ficou em 14º colocado. Nem se classificou para a Copa do Interior, porém em 2011, com a mudança de regulamento, o clube ficou em 7º. Chegou até a liderar o campeonato na 10ª rodada, o clube chegou até as quartas de final, onde se encontrou com o colossal Palmeiras. O clube até tentou resistir, porém Valdívia e Márcio Araújo cravaram para a classificação do Alviverde. Mas depois disso eles perderam para o Corinthians. A campanha rendeu ao clube mais uma chance na Série D do Brasileiro de 2011 e nesta edição o Mirassol fez uma boa campanha, mas nas oitavas de final acabou parando no oeste de Itápolis e deixou escapar o acesso à Série C do Brasileiro. Em 2012 o clube ficou por 3 pontos de ir para os mata-matas do Paulistão e infelizmente não conseguiu. Em 2013 o clube fez simplesmente 6-2 no Palmeiras. Caiam 2 vezes. Camilo, Leomir e Medina marcaram para a equipe do interior, enquanto Rony e Caio descontaram. Mas, em contrapartida, o clube foi rebaixado para a A2 de novo, só que dessa vez só retornou para a elite do futebol paulista em 2016, quando se tornou vice-campeão da Série A2, perdendo o título para o Santo André. De 2016 a 2019, eu não vou falar muito, afinal de contas teve campanhas bem medíocres, porém em 2020 o clube realmente impressionou, passando em segundo de seu grupo, que tinha o tricolor paulista, a Inter de Limeira, e por último, mas não menos importante, o Ituano. O clube nas quartas de final se encontrou com o tricolor paulista e ganhou deles por 3-2, depois se deu de cara com o Corinthians, na qual perdeu por 1-0. No entanto, ficou marcado por um lance polêmico.
A expulsão de Juninho, meia do Mirassol, após auxílio do VAR, foi para vermelho na opinião de vocês? Deixe nos comentários. Na Série D de 2020, o Mirassol caiu no Grupo A, 7 que possuía os clubes: Toledo, Nacional do Paraná, Bangu, Portuguesa do Rio, o Cascavel, o Cabo Friense e a Ferroviária de Araraquara. O clube ficou em segundo do grupo, chegando para os mata-matas da Série D. Na ida, perdeu de 1-0 para o Caxias. Na volta, o clube conseguiu seu gol de empate e, em uma cobrança de pênaltis tenebrosa do Caxias, o Mirassol consegue avançar de fase. Nesta próxima fase, o clube encontrou-se com o Goiânia. Na casa deles, o jogo acabou 1-1 e em Mirassol acabou 4-0 para a equipe da casa. Agora, nas quartas de final, o clube encontrou-se com o Aparecidense, ganhou os 2 jogos, sem muita dificuldade, 2-1 na ida e 3-2 na volta, totalizando 5-3 no agregado. Na semi, o clube conseguiu a classificação novamente, ganhando de 1-0 na ida e 4-0 na volta contra o Altos, conseguindo chegar à final. O Mirassol ganhou ambos os jogos 1-0 na ida e na volta, consagrando-se campeão da Série D. Fabrício Daniel foi o artilheiro da equipe com 11 gols e terceiro colocado na artilharia da competição. Com isso, o clube conseguiu acesso para a Série C de 2021. Infelizmente, não teve público nos estádios devido à pandemia. No Paulistão, a equipe ficou em primeiro de um grupo que tinha Santos, Guarani e o São Caetano, Detalhe, o Guarani e o Mirassol passaram. Nas quartas, o clube pegou o Guarani após um 0-0 sem gols. A disputa foi para os pênaltis, onde o Mirassol se deu melhor, mas nas semifinais o clube foi amassado pelo São Paulo. Porém, nessa Série C, o clube lutou para não cair. A sua vitória na 16ª rodada contra o Paraná Clube foi essencial para manter o Mirassol na Série C. Essa partida cravou o sucesso que seria o Mirassol. Porém, em contrapartida, essa partida afundou de vez a tradicional equipe do Paraná Clube. Em 2022, no Paulista, a equipe deu azar, caiu em um grupo embaçado com Palmeiras, Botafogo de Ribeirão e o Ituano, e infelizmente não se classificou por 2 pontos, mas o clube se deu muito bem na Série C, ficou em primeiro na temporada normal e na rodada de promoção novamente ficou em primeiro, avançando até a final, onde em Natal acabou 0-0, porém Mirassol acabou 2-0. Camilo e Vinícius Mingotti marcaram para tornar o Mirassol novamente campeão, dessa vez da Série C. O clube, graças a isso, chegou à Série B do Campeonato Brasileiro. Camilo ficou em terceiro na artilharia da competição com 9 gols e Mingotti, com 7 gols, ficou em 8º. Para fechar com chave de ouro, o Mirassol conseguiu pela primeira vez se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil, eliminando o tradicional Grêmio de virada com um placar de 3-2, porém não avançou, perdeu para o Azuris. Em 2023, em seu primeiro ano, ficou em 6º, colocado na Série B. Apenas 1 ponto para subir de divisão, o clube não avançou no Paulista. Agora, em 2024, fez uma campanha inesquecível. Claro, no Paulista, caiu de novo, mas na Série B foi ninguém mais, ninguém menos que vice-campeão, estando a 3 pontos de diferença do Santos, simplesmente surreal. O clube teve uma história maravilhosa, impressionante. E aqui estamos, 2025 para quem já está no futuro. Porém, se você está assistindo isso na data de lançamento do vídeo, gostaria de lhe dar Feliz Natal e agradecer você de coração mesmo por assistir o vídeo até aqui. Se quiser contribuir, poderia curtir o vídeo e se inscrever, caso quiser, mas só de você estar aqui já é uma enorme ajuda. Gostaria de me despedir agora, até a próxima e provavelmente até ano que vem. Vejo vocês em breve.